no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 14 do versículo 14 ao versículo 22. Todos acharam? O Senhor está preparando algo grandioso nessa noite para nós, através da sua santa palavra. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Amém? Amém. Só até aqui, queridos. Eu quero fazer duas perguntas para você antes da ministração, antes de mergulhar nessa passagem tão complexa e tão incisiva e forte. Duas perguntas eu quero fazer para a igreja nessa noite, mas não precisa você me responder. A primeira: quanto tempo dura uma eternidade? Quanto tempo dura uma eternidade? A segunda: quais são as motivações que você vem a uma igreja local? Isso é para você guardar no seu coração. Primeira: quanto dura uma eternidade? Essa é fácil, alguém pode responder? Para sempre. Para sempre. E quais são as motivações de fazer com que você saia no domingo da tua casa para estar num culto, cultuando ao Senhor? Se a sua motivação for o pastor, você não vai demorar muito tempo na igreja. Se a sua motivação for os irmãos, também você não firmará na igreja. Verdade. Se a motivação for os milagres, pior ainda. Pior ainda. Porque diz a palavra que Jesus multiplicou em Tiberíades 5.000 pães para 5.000 pessoas. No total, estaria ali mais de 15.000 pessoas, porque não conta crianças e mulheres. E mesmo assim, depois de haver multiplicado, o povo continuou na sua busca, mas não era para ouvir a mensagem,
era por causa dos milagres que Jesus fazia. Se a sua motivação for os louvores, eu quero falar para você que um dos maiores problemas tem sido os louvores dentro da igreja. Não os louvores, as pessoas que exercem o chamado do louvor. Se o seu motivo na igreja nessa noite for um milagre, você não vai permanecer na igreja. Eu estava fazendo uma análise de muitos pastores na internet, falando que o número de desigrejados cresceu de uma forma alarmante e espantadora. É muita gente que não quer mais estar numa igreja local. Por que acontece isso, pastor? É fácil de explicar. São muitas pessoas desiludidas com Deus. E o que acontece hoje dentro das igrejas? O pragmatismo, o mediatismo de querer ver o ministério crescer. Pastores começam a falar aquilo que não é bíblico. É muita moda dentro da igreja hoje. E o que acontece quando eu falo de mim? O que vai fazer com que eu permaneça até a vinda do nosso Senhor Jesus é uma palavra só, pastora: maturidade cristã. Amém. A maturidade faz com que você entenda que você vive no meio de pessoas. A maturidade cristã faz entender que dentro de uma igreja tem pessoas que pensam diferente de você. A maturidade que você adquire na igreja faz com que você permaneça, porque no meio das tribulações você vai se lembrar das promessas que Deus tem para você. Amém. Por que as pessoas não param em igreja hoje? Falta de maturidade. E a maturidade ela só vem através da palavra de Deus. O que faz com que você saiba que existe problema, que não é só você que passa problema, mas todo mundo passa problema. O que as pessoas estão correndo para dentro da igreja? Para resolver os seus problemas. Muitas delas não permanecem quando os problemas são solucionados, mas elas não sabem que depois daquele problema virão outros problemas. E o que vai te fazer você firme na presença de Deus é você saber que aquele que começou a boa obra, ele é fiel na tua vida para concluir. Aleluia! Porque senão você não fica em igreja nenhuma. Não fica, irmão. O risco de você ficar sem ir para a igreja é grande hoje, porque o mercado da fé está aquecido. É muita gente falando bobagem. É muito pastor antecipando milagres. É verdade. E as pessoas vão se frustrando porque elas se interessam por aquilo. E o pastor é obrigado a estar criando novidade. Eu quero falar de você, eu quero falar uma novidade para você. Que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Deus tem novo céu, tem nova terra para você. Aleluia. E eu quero falar desse texto nesta noite. Diz a palavra que Deus ele se revela ao apóstolo João. O Senhor Jesus se revela ao apóstolo João. O apóstolo João ele já estava aproximadamente com 90 anos de idade. Ele era o último apóstolo, porque os demais apóstolos já tinham sido martirizados. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles já estavam mortos. E a igreja continuava sofrendo perseguições. No ano 81 do primeiro século, apareceu um homem para dominar Roma, um homem maligno, que rogou para si o primeiro título de homem e Deus. E todo mundo tinha que adorar no Império Romano, todo mundo tinha que adorar esse homem. Esse homem chamava Domiciano, um homem maligno, um homem que não tinha dó dos cristãos, ao ponto de pegar o apóstolo João, mandar os soldados jogar o apóstolo num caldeirão de óleo fervendo, para que o evangelho ficasse emudecido, para que o evangelho se calasse. Mas ninguém pode calar a boca de Deus. Glória a Deus. Ninguém pode parar a Deus.
Glória a Deus. E diz a palavra que João, através desse homem, desse imperador Domiciano, esse homem agora pega o apóstolo João e transporta ele para a ilha de Pátimos, no mar Egeu. A ilha de Pátimos era um lugar, uma ilha vulcânica, que geralmente só ia para lá aqueles que já estavam determinados à morte, aqueles que já estavam programados para serem mortos. E foi para lá que o apóstolo João, já com 90 anos, foi para lá. E diz a palavra que quando João estava na ilha de Pátimos, aonde não tinha nenhuma perspectiva de sair daquele lugar, porque além de ser um lugar vulcânico, era um lugar rodeado de homens vigiando. E naquele lugar as pessoas iam para serem escravizadas, morrerem debaixo de escombros, cavando pedras. E diz a palavra que Jesus aparece para o apóstolo João e leva ele para uma outra dimensão. Sabe o que eu quero falar nessa noite para você que está assistindo, ouvindo essa mensagem? Quando as portas se fecharem aqui na terra, Deus te chamará, porque Ele tem algo muito grande para você nos céus. Quando as portas se fecharem, lembre-se que as promessas de Deus para a sua vida, elas permanecem de pé. Aleluia. Deus, Ele tem prazer em que você se relacione com Ele. Aleluia. Olha que interessante. Volta um pouquinho, por gentileza. No capítulo 1, só o versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9 até o 11 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, quer dizer, no domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem mandou João para Pátimos não foi o imperador romano, não foi a perseguição da igreja, nada disso. Diz o apóstolo João que quem mandou ele para Pátimos foi o próprio Deus. Às vezes, filhos, nós estamos em um determinado lugar e nós não entendemos por que estamos ali. Mas para tudo Deus tem um propósito. Não reclame aonde você estiver. Se realmente você for um servo de Deus, um filho de Deus, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus estará com você. Aleluia. Não tema, levante sua cabeça. Quando os dias forem obscuros, quando o céu estiver rubro, quando as coisas não derem certo, lembre-se que Deus te colocou naquele lugar, porque Ele tem um propósito para com você. Ele quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você. Glória a Deus. Aleluia. João não sabia da maravilha, da grandeza, da revelação que Deus tinha para com ele. Mas Deus falou com ele quando ele estava jogado ao léu, quando ele estava esquecido, quando as portas tinham se fechado. Muitas vezes as portas se fecham nas nossas vidas e nós não entendemos o porquê. Quando estiver acontecendo algo na sua vida, você não pergunta para Deus, não questione a Deus, você só ora a Deus e agradece, porque onde Deus te colocou é aonde Ele irá falar com você. Aleluia. Aleluia. Glória.
E diz a palavra que agora Jesus vai falar com a igreja. E essa igreja agora é a igreja de Laodiceia. Irmãos, esse nome Laodiceia, ele veio de Laodice. Laodice era a esposa de um homem que tomou posse das igrejas da Ásia Menor, e ele, para cada um, ele destruía a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. E quando ele chega na igreja de Filadélfia, que antes era chamada cidade de Zeus, a mulher desse homem, chamado Antíoco Magno III, o pai de Antíoco Epifânio, esse homem, quando ele chega na cidade de Laodiceia, que antes era a cidade de Zeus, e vai destruir, a esposa dele olha para aquela cidade e fala: bem, não faz isso, olha que maravilha esse lugar. E diz a palavra que Antíoco, por causa da mulher, ele não destrói Laodiceia, que era a cidade de Zeus, do grande deus grego Zeus. Agora essa cidade começa a ser chamada de Laodiceia, em homenagem a Laodice, a mulher de Antíoco. Quantos sabiam disso? Mas vamos para o mais interessante dessa noite. Jesus, ele olha para essa igreja e ele faz 3 tipos de análise. A primeira delas, Jesus, ele faz o diagnóstico dessa igreja. E eu quero esquecer agora Laodiceia e quero transferir as palavras do Senhor Jesus para o ministério Pedra Angular. Amém. Eu quero transferir agora as palavras de Laodiceia para você que é a igreja de Deus. Glória. E o próprio Senhor Jesus, passeando no meio da igreja, a primeira coisa que ele faz, irmãos, ele faz um diagnóstico dessa igreja. Acompanhe comigo, por gentileza. Eu tenho certeza que Jesus está aqui essa noite. Amém. Aleluia. Certeza. Ao pastor da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Jesus, ele te conhece. Glória a Deus. Jesus está falando nessa noite que ele conhece o seu coração. Amém. Jesus, ele está falando nessa noite que ele conhece os teus problemas. Aleluia. Jesus está falando nessa noite que ele conhece os teus pensamentos. Jesus está falando nessa noite que ele conhece a tua vida. Ele sabe os teus caminhos. Ele sabe o teu sofrimento. Jesus, ele é o de hoje, o de antes e o de eternamente. Aleluia. E a primeira coisa que ele fala aqui: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa difícil. Já pensou Jesus falando isso, irmãos? Para a sua igreja. Já pensou que repreensão dura? Só que no mesmo texto, ele fala que ele repreende porque ama. Você já percebeu que filhos que são repreendidos, eles têm sucesso na vida? É verdade. Quando você pegar uma mãe chata, valorize a mamãe. Quando você pegar um papai chato, valorize seu pai. Porque geralmente os filhos que se destacam são os filhos que sofrem repreensão dos pais. Já pensou se Deus não repreendesse os seus filhos? Nós estávamos perdidos. Mas da mesma forma, no mesmo tempo que ele repreende, a palavra fala que ele nos chamou quando nós estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados e nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Ele aqui apenas está fazendo um diagnóstico. Mas por que ele usa, pastora, essas figuras quente, fria, morna? Nós temos que pegar a geografia do lugar. Nós temos que pegar aonde ficava a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ficava no alto da Turquia, da Ásia Menor. E era um lugar muito privilegiado. Era como se fosse um balneário, um lugar muito rico. De um lado estava Herápolis, do outro lado estava Colossos, e no meio ficava Laodiceia. Por que Jesus ele trata desse assunto pegando o gancho geográfico? Porque geralmente a igreja saberia do que Jesus estava falando. Eu não posso subir no púlpito aqui, irmão, e começar a falar palavras difíceis, com eloquência, jactância. E aí, pastor? Irmão, fala, pastor, o que é jactância? Então Jesus ele começa falando aqui algo que você pode entender. Jesus está falando para nós nessa noite de uma forma, de uma linguagem que eu e você podemos sim entender. A primeira linguagem é que Ele te conhece. Amém. Às vezes, lembra quando nós estamos falando, olha, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Só que a nossa mente fala, Deus está vendo. Nós temos a consciência que esse Deus, onipresente, onipotente, onisciente, Ele nos conhece. Por que Jesus usa esses ganchos, essa linguagem, essa figura de linguagem? Primeiro, porque entre esses três lugares, as águas que vinham de Herápolis até hoje, na Turquia, fica ali perto de um rio famoso, que é o rio Lico. A Herápolis, até hoje, tem águas terapêuticas, quentes, que muitas pessoas vão para lá para se tratar de enfermidade. Pessoas ricas saem da Europa para ir até a Turquia, até Herápolis, para se tratar através das águas terapêuticas de Herápolis. Já do outro lado tinha Colossos, que também é um balneário de águas frias, geladas, terapêuticas também. Então o povo ia para lá e vai para lá até hoje se tratar de problemas, principalmente problema de colunas, esses problemas de ossos, nervos. Até hoje as pessoas vão se tratar. E essas duas cidades, elas ficavam entre Laodiceia. O que acontece? As águas que jorravam das colinas dessas duas cidades, elas chegavam até Laodiceia. De que forma que ela chegava? Se juntando água morna e água quente. Como que chegaria lá? Água quente e água fria. Chegaria morna. É por isso que Jesus está usando essa expressão, porque ele pega o gancho geográfico de uma forma que os ouvintes daquela igreja saberiam muito bem do que Jesus estava falando. Glória a Deus. Aleluia. Para que serve a água morna? Para que serve? Você já tomou água morna? É gostoso demais, né? Desce, aliviado. Não serve para nada. E Jesus ele pega esse gancho agora e fala, olha, vocês estão igualzinho às águas que correm de Herápolis e de Colossos. Só que quando chega dentro de vocês, elas se tornam mornas. Não tem nada mais que desagrade ao coração do Senhor. Um crente apático, um crente improdutivo, um crente pragmático, um crente que não tem fervor, uma pessoa que ela não se alegra na presença de Deus. Jesus ele traz um diagnóstico usando algumas figuras para que aquele povo entendesse que tipo de mensagem Jesus estava falando com ele. Glória a Deus. Eu quero falar para você nessa noite que Jesus te deu o Espírito Santo. Aleluia. Jesus colocou dentro de você o Espírito Santo. Amém. Jesus ele pagou um preço na cruz do Calvário para que eu e você venhamos ter vida e vida em abundância.
Adore esse Deus essa noite. Glória a Deus. Ele começa a fazer aqui um diagnóstico da situação da sua igreja. Filhos, vocês são a igreja de Cristo. Lembre-se que Jesus, Ele traz alegria, Ele traz esperança, Ele traz vida, Ele traz libertação, Ele traz milagre, Ele traz gozo do Espírito Santo, Ele traz esperança. Então, quando você está num culto desse, você tem que entender que Deus, Ele tem o melhor dessa terra para você. Aleluia. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para vocês terem ideia, a igreja de Laodiceia era uma igreja tão rica, que no ano 43 depois de Cristo, essa igreja sofreu um terremoto, e a cidade foi totalmente destruída, não só a igreja, mas a cidade também. Talvez se eu fosse um crente da Ásia Menor e fosse procurar uma igreja na época, entre Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, entre todas essas igrejas, eu gostaria de congregar em Laodiceia, pastor, porque era uma igreja muito arrojada. Essa igreja não tinha falsa doutrina. Essa igreja era uma igreja onde os obreiros eram intactos, aonde o pastor sabia o que estava falando. Essa igreja não tinha heresia, essa igreja não sofria perseguição, mas essa igreja tinha algo que fez com que o próprio Senhor Jesus falasse para eles que estava a ponto de vomitá-los da sua própria boca. Imagina só, quem não quer congregar numa igreja onde você chega no domingo, o coral tudo afinado, pastora, todo mundo afinadinho. Você fala que a igreja é dizima, oferta pesado, a igreja mantém o ministério, a igreja chega no horário, deu 6 horas, todo mundo sentadinho para assistir o culto, as crianças não correm para lá, nem mosquito voa. Essa é a igreja que eu queria, Andressa, era a igreja de Laodiceia. Mas aquilo que é aparente para os homens, para Deus tem uma transparência enorme. Aquilo que serve louvor para homens, serve de reprovação para Deus. Aquilo que serve de aplauso para muitos, para Deus, tem sabor de reprovação, porque Ele nos conhece. Amém. Nunca faça nada para chamar a atenção dos outros. Nunca queira aplauso dos outros. Glória a Deus. Porque quem quer aplauso dos outros já recebeu o seu galardão, disse o Senhor Jesus. Mas quando você recebe de Deus a graça, a manifestação e a aprovação de Deus, mesmo nos dias difíceis, é porque Ele te ama, é porque Ele te escolheu, é porque você está no caminho certo. Aquela igreja tão pragmática, aquela igreja tão bonita, aquela igreja totalmente certinha, rica, riquíssima, a igreja que a cidade sofre o impacto de um terremoto no ano 43. A igreja não pediu ajuda do governo. A igreja era tão rica que eles mesmos levantaram, dentro de meses, a igreja estava do mesmo jeitinho. Vocês sabem que até hoje o Oriente Médio, a Ásia, esses lugares da Europa, alguns lugares, sofrem muito terremoto. Então essa igreja era tão rica que ela não precisou da ajuda do governo para levantar as suas colunas de volta. Era rica para o mundo e pobre de Deus.
É melhor ser rico de Deus, cheio de Deus, Verdade. do que ser rico do mundo. Porque as coisas desse mundo irão passar. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser miserável, muito pelo contrário. O crente que está em Deus, ele tem que prosperar. Verdade. Sabe por quê? Porque a tua prosperidade realça a glória de Deus. Aleluia. Mas a prosperidade na vida de um cristão, ela não é tudo. O Espírito Santo é tudo. Aleluia. Eu conheço muitas pessoas ricas que são infelizes. Eu conheço muitas pessoas que se dizem realizadas, mas por dentro estão depressivas. Eu quero falar que quando o Espírito Santo ele entra no coração de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele te dá alegria. Você não tem mais lugar para depressão, você não tem lugar para enfermidade, você não tem mais lugar para estar reclamando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Deus ele faz aqui um diagnóstico. O Senhor Jesus ele está fazendo um diagnóstico da igreja. Aí ele usa outras linguagens mais difíceis ainda. No versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Para que Jesus ia falar, usar esse tipo de figura? Porque ele começa falando aqui para comprar ouro das suas mãos. Porque Laodiceia era uma cidade muito rica, chamada a cidade dos bancários. Ali só tinha pessoas da alta classe, pessoas detalhistas, mas que estavam debaixo do jugo do pecado. E Jesus está falando, vocês ficam se gabando que são ricos, cheios de virtude, cheios de riqueza. Eu quero falar que o ouro que vocês têm nas mãos não serve para nada. Mas se vocês comprarem ouro da minha mão, vocês vão ver o que é ser rico. Aí ele usa outra figura, olha aí no mesmo texto. Ele fala, eu aconselho que de mim você compre vestiduras brancas. Vestiduras brancas é sinal de santidade. E a santidade aqui não é você se santificar com seus méritos. É você saber que pela fé em Jesus Cristo, você já está mais alvo, mais branco do que a lã. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Aleluia. Por que ele usa essa figura de vestes brancas? Porque Laodiceia também era um centro têxtil muito rico. Lá tinha a famosa lã negra, que só podia ter essa lã quem era muito rico. Aqueles casacos de lã negra eram um absurdo de caro, e as pessoas saíam de longe para comprar esse tipo de produto em Laodiceia. E com isso a empresa têxtil era muito rica. E Jesus está falando aqui uma linguagem que eles entendem também. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão bonitinhos, arrumadinho, mas Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. O pastor às vezes não conhece. Problemas, por exemplo, com os pais. Muitas vezes os pais não conhecem os filhos, mas aquele que te criou conhece. Aleluia. Ele te conhece. Glória a Deus. Então não fique angustiado. Levante a cabeça. Jesus ele te conhece e ele está traçando um propósito de bênção para a tua vida. Amém. Amém. Compra de mim vestiduras brancas. Ele usa outra linguagem aqui. Para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sabe, filhos, eu
eu decidi com a minha esposa, a lançar todo o padrão de santidade na lata do lixo. No lugar que tem muita santidade, tem muito pecado. Nós estamos vendo aí os escândalos absurdos. E você vem falar com as pessoas, é aquela santidade tremenda. Sabe, parece que você está falando com um ET. Você não consegue falar com o irmão porque o linguajar dele é cretez, é diferente. E não precisa de nada disso, filhos. É verdade. Busca no Senhor a santidade. Busca na palavra a santidade. Os maiores absurdos que têm acontecido dentro das igrejas. Vocês já perceberam que é nos lugares que mais tem santidade? Aonde o pastor é intocável, aonde os irmãos são intocáveis, mas Deus te conhece. Aleluia. Ele vai usar outra figura aqui. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Aquele povo não estava vendo. Essa igreja não está vendo. Diz um ditado desse mundo que o pior cego é aquele que não quer ver. Essa igreja estava tão envolvida com as coisas do mundo. Essa igreja estava tão envolvida do eu. Irmão, vamos tomar cuidado quando você começar a falar muitas vezes: eu posso, eu sei, eu faço. Cuidado, filhos. Quando você fala eu sei, eu faço, acontece quando eu prego, irmão, isso é um perigo. Porque quando você se enche de eu, você se esvazia de Deus. É verdade. Mas quando você fala: Deus, aquilo que eu não posso, só tu faz. Aleluia. Então faz em mim. Lembrando que você é salvo pela graça, não é mérito seu. Laodiceia era uma indústria dos melhores colírios. As melhores clínicas dos olhos estavam em Laodiceia. Então era um lugar muito populoso, mas era um lugar muito rico. E Jesus aqui está usando uma linguagem muito natural. Duas coisas que Jesus faz nessa noite. A primeira coisa, ele faz um diagnóstico, porque ele é médico dos médicos. Aleluia. A primeira coisa que ele faz: filho, eu sei quem é você. Você está assim, 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 mas eu tenho uma notícia para te dar. Mesmo quando você estava sujo, eu te limpei com o meu sangue. Mesmo quando você estava caído no lamaçal do pecado, eu não deixei ninguém falar de você. Eu te limpei, eu te justifiquei. Glória. Depois do diagnóstico, que vai do versículo 14 ao versículo 17, ele começa aqui a nos aconselhar. Por que ele faz isso? Porque Isaías fala que ele é o conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. Aleluia. E em último lugar, ele nos dá aqui o resultado de uma vida com ele. Aleluia. De uma vida quebrantada. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu costumo falar que não há libertação sem arrependimento. Não há. Não há vitória na vida de um cristão sem arrependimento. É verdade. Porque é o arrependimento que traz o quebrantamento. É o arrependimento que traz a sensibilidade. E arrepender, aqui a palavra arrepender vem do metanoio, que é uma palavra grega, que quer dizer mudança de mente. Não adianta você falar que se arrependeu e continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quando você se arrepende, você muda a rota. Você fala: aquilo que eu fazia, eu não faço mais. É mudança, é atitude. Glória a Deus. É tomar atitudes para que você cresça. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está falando com quem aqui? Com a cidade ou com a igreja?
com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha que coisa linda. Aleluia. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Oh, glória a Deus. E Glória ele a comigo. Aleluia. Isso aqui é relacionamento. Sabe o que está acontecendo com a igreja de Laodiceia? Ela estava tão cheia de si que o dono da igreja estava de fora. Às vezes, quando nós começamos a ficar muito cheios de si, Jesus fica fora da nossa vida. Jesus fica em último plano. Porque daí nós não temos mais tempo para Ele, né? Arrumamos tempo para tanta coisa, mas não temos mais tempo para Ele. Porque é uma lógica. Se Ele está batendo, é porque Ele está do lado de fora. E aqui vai um conselho para você, filho. Coloca Jesus do lado de dentro. Chama Jesus para jantar com você. Amém. Chama Jesus para se relacionar com você. É isso que Ele quer. A igreja de Laodiceia se tornou tão importante e pragmática que era a igreja do eu. Nós aqui podemos tudo. Nós temos dinheiro. Nós estamos abastados. Nós somos ricos. Nós não precisamos de ninguém. Você já viu pessoas assim? Não precisa de ninguém não. Nem vem me ajudar, que eu não preciso da tua ajuda. Pessoas orgulhosas. E Deus com tanta humildade. Jesus com tanta humildade, mesmo sendo rei. Filhos, eis que estou à porta. A igreja de Laodiceia deixou o dono da igreja de fora. Já pensou, Anderson? Você chegar na empresa e fechar as portas e o dono lá batendo e fala: ei, ô Anderson, eu quero entrar. Você fala: não, você não vai entrar não. Quem manda aqui agora sou eu. Eu que mando da frota. Queridos, coloca Jesus do lado de dentro. Põe Jesus do lado de dentro. Deixa Ele ser a prioridade da tua vida. Será que Ele tem sido a prioridade na minha vida? Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Três coisas que Ele faz aqui. A primeira, Ele faz um diagnóstico. Quando você vai passar no médico, o que o médico faz? Um diagnóstico para ver o que você tem. O Senhor, Ele começa a fazer um diagnóstico. Ele está aqui. Inclusive, Ele está passeando aqui. Aleluia. E Ele está sondando a sua igreja. Glória a Deus. Ele começa a fazer um diagnóstico nos nossos corações. Ele começa a ver as nossas necessidades. Ele começa a ver se tem orgulho. Ele começa a ver se tem alguma coisa errada. Porque quando Ele repreende é porque Ele ama. Olha o resultado. Aí Ele começa a aconselhar. Ouça conselhos, filho. Ouça conselhos. A palavra é a maior conselheira que existe na vida do ser humano. Amém. E depois de tudo isso, depois de fazer um diagnóstico, depois de aconselhar, dando vestes, ouro, colírio para limpar os olhos, Ele fala: ei, eu quero entrar. Eu preciso participar da tua vida. Foi eu que dei a vida por você, eu que coloquei o Espírito Santo dentro de você. Você não pode ser um crente apático. Você não pode ser um crente sem compromisso. Eu tenho compromisso com você. É isso que Jesus está falando. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se. Eita, irmão. Comigo. No meu trono. Trono é lugar de reinado. Trono é lugar de reinar. Romanos capítulo 5, versículo 17 fala que Ele nos gerou para reinarmos em vida. Ele nos ressuscitou para reinarmos em vida. Você nasceu para reinar em Cristo. Aleluia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz as igrejas. Aleluia. Eita, meus irmãos. Glória a Deus. Sabe, filhos, Jesus, Ele te ama. E Ele não ama por causa do teu padrão de santidade. Ele não ama por aquilo que você demonstra aos outros. Ele prova o amor dele quando Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, no nosso lugar. E o amor dele foi tal que Ele deu o seu único filho, o unigênito, Ele deu, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os teus olhos. Se tem alguma coisa que tem preocupado o teu coração, eu quero falar que Deus te conhece. Amém. E Ele está falando com você. Levante a tua cabeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Se você queria ouvir o conselho, Ele está te aconselhando. E também já está te dando vestes brancas, vestes de louvor, vestes de santificação. Então pare de falar que é um pecador. Pare de falar que não tem jeito. Pare de reclamar. Pare de falar que você não vale nada. Jesus, Ele te deu vestes brancas. E nessa noite Ele está ungindo os teus olhos para você contemplar a glória dEle. E Ele está falando com vencedores nessa noite. Ele falou: você que é vencedor, aos que vencerem, se sentarão comigo no meu trono. Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes nós sermos incrédulos. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque nós não éramos ninguém, nós estávamos jogados. Quantas pessoas não nos acusavam, Senhor? Quantas pessoas não apontavam os dedos para nós? E o Senhor nos levantou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos deu vestes novas, o Senhor nos deu dupla honra. Então nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha cada dia, Pai, derramar da tua bênção, da tua graça, da tua unção, Senhor. E eu quero ministrar na autoridade do Senhor Jesus, que se chegou alguém aqui nessa noite triste, abalado, envergonhado, decepcionado, ó Senhor Jesus, levanta, Pai, capacita, fortalece e unge em nome de Jesus. Adore esse Deus maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia.